Em cálculo 5, nós aplicamos a teorema de Laplace para poder fazer o cálculo da equação diferencial da corrente. Para isso, utilizamos o circuito RL, com a fonte de tensão alternada de 138.000 kV, 138.000 volts, da geração de energia eólica, e as quedas de tensão, que consideramos como perda a resistência e a indutância do circuito, as perdas dos cabos do circuito. Consideramos, então, a lei de Kirchhoff das tensões para fazer esse cálculo diferencial. Fizemos uma equação, né, e utilizamos o teorema de Laplace para fazer as transformações e achar no cálculo de corrente em função do tempo. Na maquete, nós utilizamos ali, com relação aos cabos, o valor da resistência que está nos cabos e a indutância nos cabos, mais a fonte de tensão B aqui, que é os 138.000 volts que dá a fonte. E essa é a equação geral, utilizando o teorema de Laplace, nós chegamos nessa equação, na equação geral da corrente em função do tempo. Outra aplicação que nós temos é na matéria de eletrotécnica. Estamos vendo hoje matéria de circuitos elétricos. Essa matéria tem a parte de lei de Kirchhoff das tensões, onde nós temos, dentro de um circuito fechado, todas as quedas de tensão elas têm que ser igual à somatória das elevações de tensão. Nesse caso, no caso da aplicação da nossa maquete, a nossa fonte de tensão alternada é o gerador eólico, né, que faz a geração alternada e faz a transmissão de energia, e depois tem a transmissão de energia. Nessa transmissão nós temos o circuito, só que nos cabos nós também temos perdas indutivas, capacitivas e resistivas, que no caso seria um circuito RLC. Após toda a transmissão e distribuição de energia, nós temos a carga que vai receber, que vai fazer o consumo dessa energia, dessa tensão. Toda energia consumida vai ser igual à energia que foi produzida. Então, dessa forma, isso vai obedecer também à lei de Kirchhoff das tensões, onde a fonte que vai fornecer a tensão e os seus consumidores vão consumir essa energia, mas que vai consumir igualmente ao valor que foi produzido. Na matéria de computação, utilizando a corrente que nós encontramos em cálculo, pelo teorema de Laplace, nós usamos também em computação para poder achar as raízes da equação da função que nós encontramos, que é a corrente em função do tempo. Para isso, nós achamos o limite do domínio, né, onde o zero poderia estar cortando no eixo das ordenadas. Após achar a corrente em função do tempo, nós podemos aplicar um algoritmo da matéria de computação numérica, né, para aplicar e achar as raízes da equação. E no gráfico da função, eu limitei o domínio em 0,1 a 0,3. Podemos perceber que o zero da função está entre 0,22 e 0,25, mas eu considerei um limite de 0,1 a 0,3. Fazendo o algoritmo, utilizando o método da bissecção, nós encontramos um valor próximo ao valor que está aqui. Basicamente, nós retiramos alguns dados de materiais, como resistividade, permeabilidade, comprimento e seção, para fazer os lançamentos dos dados no Scilab, juntamente também com a frequência para realizar o cálculo de perdas na linha de transmissão. Também com esses dados nós realizamos o cálculo das potências, da potência perdida, em toda a potência dissipada na linha de transmissão. Disciplina Máquinas Hidráulicas e Usinas Elétricas, nós utilizamos alguns tópicos estudados na disciplina, que foram as transformações de energia que ocorrem numa geração e também a maneira como os rotores se comportam
No nosso caso, que é uma usina eólica, nós estamos representando aqui por meio dessa maquete uma usina eólica, nós vemos que na eólica acontecem transformações semelhantes às que ocorrem numa usina hidrelétrica, transformação de energia. E o comportamento das pás, a maneira como ela transfere a energia para o rotor e é gerado ali no gerador, é semelhante à usina hidrelétrica. Aqui na nossa maquete, esses coolers representam o aerogerador. A geração de energia eólica acontece da seguinte maneira. O vento impulsiona as pás do rotor, né, trazendo consigo a energia cinética. Essa energia cinética é transferida ao eixo, transformada em energia mecânica rotacional e acoplada ao eixo internamente no aerogerador, existe o gerador, né, que recebe essa energia mecânica rotacional do eixo e transforma em energia elétrica. Bom, como nós podemos ver na maquete, nós temos aqui os aerogeradores simulados com cooler de computador. Nesses aerogeradores temos as hélices, tem um eixo, e esse eixo é o que transmite energia cinética para mecânica. E aí que entra a matéria de resistência de materiais. Nesse eixo nós temos a tensão de cisalhamento que acontece aqui. Como? Existe aqui um torque que vai ocorrer através do vento, vai fazer essas hélices girarem, e o torque nesse eixo vai transferir energia. Aí a tensão de cisalhamento acontece nesse eixo. O que acontece? A mesma coisa você pegar um braço da pessoa, outra pessoa vir e tentar torcer esse braço. Quando você torce, é aí que acontece a tensão de cisalhamento. Ele tende a querer cortar, porém não consegue virar isso se for bem calculado. Nessa matéria de resistência de material, nós aprendemos lá como calcular o diâmetro desse eixo, de forma que ele não venha quebrar. E as informações que são necessárias para fazer esse cálculo do diâmetro mínimo, para que não venha quebrar no eixo do aerogerador, tensão de cisalhamento admissível, também a rotação que vai estar gerando as hélices, e a potência que você vai estar fornecendo ao seu gerador. Temos aqui os geradores, e aqui nossa unidade para elevação de tensão para vir a transmitir, as torres de transmissão, uma central para abaixar essa tensão e vir a distribuir para os consumidores primários e secundários. Nós temos aqui os fusíveis, onde faz a proteção do circuito, como tem nas redes de distribuição. E a partir do momento que simulados o vento nas hélices, o gerador eólico vai acender os LEDs.